tarde, galera do bem. Vocês estão bem? Nesta tarde nós tivemos uma live no Facebook. Depois estudamos o capítulo 4 do livro de Daniel no YouTube e no Facebook. E agora estamos aqui, meditar um pouco mais na palavra de Deus. Meu compromisso sempre foi, sempre será com isso aqui, com a Bíblia, tá? Bíblia, o livro mais famoso de todos os tempos. Então vamos meditar agora no capítulo 5 do livro de Daniel. Certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Jerusalém, do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Vou ler de novo o verso 4, tá? Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Aqui não relacionaram o Deus vivo, né? Mas vamos lá. Mas, de repente, apareceram dedos como de mão humana, que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Muito bem. Aqui nós estamos vendo o rei Belsazar, filho do rei Nabucodonosor. Só para deixar claro, tá? Nabucodonosor não é nome, é um título. O nome do rei era Nabônio, ok? O rei Nabucodonosor. Essa situação com Belsazar aconteceu 65 anos após a passagem do rei Nabucodonosor, tá? Aqui Nabucodonosor já tinha morrido, seu filho assumiu o trono em seu lugar, Belsazar. Ele reinou até o ano 538 a.C. Vocês lembram que eu disse que os anos eram contados decrescente, né? A história já deixou isso claro. Daniel já era velho e Daniel foi esquecido pelo rei. Vocês vão ver na narrativa que Daniel era desprezado. O rei Belsazar não deu crédito a tudo o que acontecera com seu pai. Ele simplesmente foi pior do que seu pai. Deus deu 2 oportunidades para Nabucodonosor. Vamos ver então aqui o rei Belsazar. Então ele resolve dar uma festa
para seus grandes, nada contra a festa, obviamente, né? Só que ele foi muito infeliz quando ele já estava embriagado. Ele ordenou que os seus servos trouxessem, conforme diz aqui o texto bíblico, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu antecessor tinha tomado do templo de Deus em Jerusalém. Então, Deus não gostou dessa atitude do rei e decretou uma sentença para o rei. O rei então ficou tremendamente assustado com aquela escrita na parede e chamou. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos. E disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler esta inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no meu reino. Então, todos os sábios foram levados à presença do rei, mas eles não conseguiram ler a inscrição, muito menos dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda muito mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado, nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época de teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que este Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Assim, Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado com inteligência e sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios os encantadores à minha presença para lerem esta inscrição e me dizerem o seu significado, porém eles não o conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretação e de resolver mistérios. Se você puder ler esta inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço, e será o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e te darei o seu significado. Vocês observaram no texto que Daniel era tratado com desdém? Ouvi falar de você no tempo do meu pai. Assim, sabe, é interessante que esse rei não era jovem, né? Porque essa arrogância toda, essa prepotência toda é típica dos tolos, é típica dos meninos, mas infelizmente o rei aqui seguiu os mesmos passos de seu pai, Nabucodonosor II, conforme eu já disse. A nobreza, o título dele.
tá? Não nome. Então, ele não tinha mais contato com Daniel, até porque a pessoa quando fica velha é encostada. Daniel já estava encostado, Daniel não pertencia mais à corte. Daniel não servia mais no palácio. Daniel não era mais chefe dos magos. E o rei aqui ficou apavorado porque ele viu a mão escrevendo. Ele não conseguiu ler o que estava escrito. Seus magos, seus encantadores, seus adivinhos, não conseguiram também ler e muito menos interpretar o texto. E aí a mãe do rei se lembrou e ouviu os gritos dentro do palácio e foi lá ver o que estava acontecendo. Ela se lembrou de Daniel e disse: olha, tem um homem aí no teu reinado. Ele era chegado do teu pai. Daniel e Nabucodonosor eram amigos. Pois é. Eu disse no último vídeo que Daniel prezava muito, estimava muito Nabucodonosor. Tanto que o aconselhou. Todavia, Nabucodonosor não deu ouvidos ao rei. Não deu ouvidos a Daniel. E o rei acabou indo comer capim. É isso que acontece com quem é soberbo. Agora aqui a afronta é muito maior. Os utensílios de ouro que eram para ser usados exclusivamente nos serviços do templo sagrado, foram trazidos para a Babilônia, quando da destruição de Jerusalém. E agora, em tamanha afronta ao Deus de Israel, o rei, já embriagado, passa a tomar vinho junto com as suas mulheres, suas concubinas e seus convidados. Ali não estava acontecendo uma festa, tá? É bom que vocês entendam isso. Eles já tinham passado todos os limites da razão e todos os limites tolerados, se é que você sabe o que eu quero dizer, tá? Enfim, estava acontecendo uma verdadeira orgia, ok? Então eles começam a tomar vinho nos copos de ouro e de prata que eram usados nos serviços do templo sagrado. Foram desde Moisés, quando a gente estudou lá no livro do Êxodo, tá? Quando Moisés construiu o tabernáculo, e depois quando o templo foi construído por Salomão, nós vamos chegar lá, e agora o templo havia sido derribado, e os utensílios levados, assim como o povo foi levado cativo, os utensílios também foram levados para a Babilônia. Todavia, o pai dele foi mais nobre, o pai dele apenas levou, mas ele não fez uso das coisas de Deus para a idolatria, para a aberração, para afrontar o Deus vivo. Agora, nós temos aqui uma sentença e vamos ver a sentença. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado das palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, ou Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios,
foi morto. E Dário, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Vocês observam que Deus não usou de misericórdia para com Belsazar, assim como usara com o seu pai. Para Nabucodonosor, Deus deu 2 sonhos, inclusive o primeiro, muito importante. Agora nós vamos entrar mais fundo no estudo a partir do próximo capítulo. Estou me referindo à estátua de ouro. Não a que ele construiu, mas a que ele sonhou, tá? E depois Deus lhe deu um outro sonho da árvore, que nós tratamos hoje à tarde. E ainda ele deu 12 meses. Mesmo assim, ele não reconheceu a grandeza de Deus e ele foi comemorado durante 7 anos, mas foi-lhe restituído o reino, conforme nós já estudamos esta tarde. Agora, eu não sei quanto errou o rei Belsazar, até porque a Bíblia não dá muita informação em relação a ele. Mas certamente ele foi bem pior do que seu pai. Agora, ele afrontou o Deus de Israel de tamanha forma que, como diz aqui, naquela mesma noite ele foi morto. E o seu reinado foi dividido em 2. Dário, o Medo, apoderou-se do reino. Então o reino foi dividido. A grande Babilônia caiu. E nós temos uma grande Babilônia hoje, né? E ela vai cair também. Muito bem. Essa primeira parte foi mais assim, aguinha com açúcar, tá? Agora nós vamos entrar na parte que realmente importa. Não que essa não importou, obviamente, mas aqui é mais a história. Agora nós vamos entrar no estudo do futuro. A parte que mais interessa realmente do livro do profeta Daniel. Já que nós estamos de quarentena, amanhã, domingo, nós teremos outro vídeo, tá? Do capítulo 6. Não deixe de assistir. Eu vou gravar durante o dia e já vou gravar e vou postar, ok? Então fiquem com Deus, fiquem bem, tenham uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser e vivermos.